Então, começamos a gravar, então, a aula de hoje. Já tínhamos corrigido, então, até a lição 32, então, 31 e 32, que fala sobre a Santa Ceia. Então, agora vamos, então, ao texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 32. Então, temos o Cassiel, né, ausente nesse momento, o Guilherme e o Vitor, que não conseguiu, então, entrar. Deve ter dado algum problema aí. Então, nós vamos lá. Eu sei que o Vitor está em viagem, mas ele participaria da aula de lá onde ele está, em Santa Catarina. Então, vamos lá. 1 Coríntios 11, 17 a 32. Todos acharam o texto bíblico? O título lá diz Santa Ceia. Eu vou pedir aí para Luísa começar a leitura para nós. Peraí, eu disse de novo. É 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34, nós vamos ler. A folha diz até o 32, nós vamos ler até o 34. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é ler o texto, e eu vou explicando ele, parágrafo a parágrafo para vocês. Achou aí, Luísa? Não. Olhe no índice da tua Bíblia, e aí tu vai ver 1 Coríntios, aí tu vê a página que está. Os demais acharam o texto? Está na página 792. Hoje a família é desunida, né? Cada Bíblia quase tem uma página diferente. Tá? A minha está 1267. Eu não tô achando, pode mandar outro ler. Em que livro tu tá, Luísa? 1 Coríntios. Tu já está em 1 Coríntios? Acha o capítulo 11, o número grande. Quando tu achou o número grande lá, o capítulo, que é o capítulo 11, aí tu vai ver uns títulos aí. Versículo? Tu achou lá o versículo 17. Qual é o título que tem lá? Achou? Não, peraí. Achou 1 Coríntios, capítulo 11? Achou 1 Coríntios, Luísa? Mas eu quero que tu acompanhe também a aula. Abre a câmera lá, qualquer coisa eu posso te ajudar, Luísa. Tá, onde é que tá? Mostra a tua Bíblia. Abre ela, mostra ela. Vira ela para mim aí. Não deu? 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou pedir para o Luan, então, tá, Luísa? Se tu não acha, presta bastante atenção, né? Porque é um assunto muito importante. Tu tá bem perdida na aula hoje, porque esse texto já era para ter sublinhado, né, na Bíblia. O texto. E também era para copiar no caderno. Quem é que copiou ali no caderno? Eu não dei copiar no caderno para vocês? Eu vi a carinha de assustado da Pietra, né, Pietra? Então, não, tudo bem, não estresse, então, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Liga a tua câmera também, tá, Luísa? Cauã, Milena. Então, o Luan vai começar a leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 17. Luan, pode começar a leitura. O título é A Ceia do Senhor. Então, tu lê para nós aí 2 versículos, depois a Júlia continua, daí o Andriel continua, a Pietra, aí seguimos aí no desenho aí da colocação de vocês para mim hoje na aula. Luan. Tá.
Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adorações fazem mais mal do que bem. Para começar, me contarem que nessa reunião há grupos de pessoas que estão brigando e eu creio em parte isso é verdade. Pode seguir, Júlia, pode seguir. Mas já podem entrar e já vão lendo direto, né? Vai lá. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. É Andriel? Vamos lá, Andriel. Ô, Andriel, pode ser você agora, pode ler agora. Consegue? Onde é que tá? Versículo 17? 21. Oi? Que já foram lidos os primeiros, agora já estamos no 21, agora é o 21 e 22. Tá. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus, envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não, vou elogiá-los. Pietra. E depois Milena. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. O que o Senhor Jesus, na hora em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, pois partiu o pão e disse: "Este é o meu corpo e entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Milena, vai lá. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória minha. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. O Cauã. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão, bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Mais um versículo, pode ler. Por isso, aquele que comer o pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Tá, Maria Eduarda. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma o pão e beba o cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Roberto. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Muito bem. Então, nós começamos agora a Luísa. O versículo 33, é isso? 32. 32. Para não sermos condenados juntos com... Mas somos julgados. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor
para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Seguinte, deixa eu ver aqui, é o Luan. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessa reunião. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Tá, muito bem. Eu vou pedir para a Júlia ler de novo para nós o versículo de número 17. Então, nós começamos de novo e agora eu vou explicando versículo a versículo para vocês. Tá. A ceia do Senhor. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Tá. O texto, assim, é bem claro, certo? O apóstolo escreve, então, aos cristãos de Corinto e diz que nas instruções que ele daria, ele não poderia elogiá-los. Por que ele não poderia elogiá-los? Ele diz aqui, porque as reuniões deles, de adoração, faziam mais mal do que bem. Ou seja, então, quando eles iam na igreja e se reuniam, aqueles momentos faziam mais mal do que bem para eles. Por quê? Porque eram momentos que tinham problemas que precisavam ser resolvidos. Então, por isso ele diz, olha, eu não posso elogiá-los. Porque as reuniões de vocês de adoração fazem mais mal do que bem. Agora o versículo 18, Pietra. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que, em parte, isso é verdade. Qual era o problema, Pietra? Qual era um problema que tinha ali, então? Por que as reuniões de adoração faziam mais mal do que bem? Porque as pessoas estavam indo lá para brigar. Estavam indo lá brigar. Ou seja, iam lá e acabavam brigando na igreja. Puxa, então realmente a coisa estava complicada. Imagina ir na igreja para brigar. Vê se pode, né? Agora, Milena, o versículo seguinte. Tá. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Ok, ora é bom todo mundo não concordar com todas as coisas. Então, quando tem alguém que discorda de certas coisas, isso dá oportunidade para quê? Para estudar melhor um assunto e para que as pessoas possam crescer, então, no conhecimento e, com certeza, na fé. Você sabe que quando a gente, mesmo na aula da instrução, quando, por exemplo, ninguém tem dúvida, ninguém questiona, então, mais facilmente aquele assunto acaba sendo esquecido. Mas quando também há uma discussão, ou a não concordância, ou a questionamento, vocês podem ver que isso na aula é assim também, em qualquer lugar, o que acontece? Isso cria uma oportunidade para que se possa estudar mais o assunto X ou Y. E aí, vendo o que está certo e quem está certo, todos se fortalecem naquilo que é o melhor, naquilo que é verdade, naquilo que é direito e justo, naquilo que deve ser seguido. Então, por isso, ora, ter uma discordância é interessante. Ora, é bom, porque isso cria oportunidade para crescimento, estudo e fortalecimento. É claro, se a pessoa diz, não, eu estou certo, eu não quero conversar contigo, bom, aí isso, a intransigência daí diante disso. Então, isso mostra que daí não está legal, certo? Agora, o versículo 20, quem está na vez agora é Milena, né, Milena? Então, vai lá, Milena. Eu acabei de ler. Ah, tá, trocou a ordem aqui. Cauã, embaralhou para mim aí. Vai. Cauã, daí Maria Eduarda. Versículo 20? Isso mesmo. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Eles estavam confundindo Santa Ceia com comida, com comilança, com bebedeira. Já ficou claro isso. O 21 agora, Maria Eduarda. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Então, de fato, com esse versículo a gente vê que esse era o problema mesmo. Ou seja, tinha duas situações complicadas na igreja de Corinto. Uma eram as brigas. A segunda
eles estavam confundindo Santa Ceia com comilança e bebedeira. Eles comiam e bebiam e achavam que isso era Santa Ceia. Eles brigavam, comiam e bebiam. Versículo 22. É o Andriel, né, Andriel? Vai lá. E depois é o Roberto. 22. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus, envergonhar os que são pobres? Ou vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu que os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Tá, muito bem. Vocês perceberam a problemática toda aí do parágrafo, da realidade de Corinto? Me resume todo o parágrafo aí. Deixa eu ver, Luan. O que tu entendeu do todo esse parágrafo que a gente leu aí? Qual era o problema de Corinto, então? Por que ele não podia elogiar eles? Porque as reuniões deles faziam mais mal do que bem. Quase que eles acabavam brigando, né? Tá, primeiro porque eles iam lá só para brigar. Segundo, Por causa que eles achavam que a Santa Ceia era uma comilança e era, tipo, o corpo e sangue de Jesus, no caso. mas eles iam lá comer e beber, encher os canecos lá e achavam que isso era Santa Ceia. Achavam que isso fazia parte da vida da igreja. E aí, tanto que o apóstolo diz assim, olha, que vergonha, vocês não têm a casa e vocês, né, que vocês podem comer e beber, tem que ir lá na igreja comer e beber. E brigar. Que feio, que vergonha. Se a gente vai pensar isso, acho que isso acontece também em muitos lugares hoje. Muitos acham que a igreja é local de comilança e bebedeira. E vai saber se muitas das encrencas e brigas não aconteciam justamente quando eles bebiam. Como é que fica uma pessoa quando bebe, né, exagera na bebida? Fica entorpecida, talvez fica muito corajosa, mais facilmente está ofendendo e agredindo, desprezando. Vocês sabem que, né, quem se alcooliza, ele diz que ora ele age como um leão, ora como um porco, ora como um macaco. Diz que tem 3 opções, né? Leão, por que leão? Porque diz que muitos brigam quando bebem. Por que um macaco? Porque daí muitos fazem piadas justamente, né? Ou seja, acham graça e tudo, ficam só rindo quando bebem. Ou seja, ficam rindo à toa. Então, é a realidade então, de muitos, né? Quando bebem. Então, eu falei, e o porco, alguns ficam relaxados. Ou seja, alguns, então, ficam relaxados quando bebem, quando enchem a cara aí, né? Certo? E SOSAA, né, que é uma associação dos alcoólicos anônimos, né, que é um grupo de pessoas, eu também acompanhei bastante já o SOSAA e Maurício Cardoso, eu tive mais junto com esse grupo, apoiei também, dirigi muitas mensagens, momentos também em Cristo Mal, né, justamente sobre, mensagem especialmente no rádio, sobre o alcoolismo, essas coisas todas, essas consequências todas, certo? Então, agora olhando para o próprio texto, então, 2 problemas em Corinto, briga, comilança e bebedeira. Estavam confundindo isso com igreja, aliás, estavam transformando a igreja num local de briga, comilança e bebedeira. A igreja não é lugar de comilança e bebedeira. Tanto o apóstolo diz assim, olha, vocês não têm a casa, vocês podem comer e beber. Bom, a bebida alcoólica é coisa do diabo? Não, não é. Tanto que Jesus transformou água em vinho, foi o primeiro milagre que ele fez. Agora, beber o barril de vinho, né, a garrafa toda, bom, é problema. A tomar uma cervejinha é um problema? Não, não é. Agora, tomar muitas cervejas é problema. É que nem, beber demais é pecado.
isso se chama bebedeira, né? Comer demais também se chama glutonaria, pecado da gula, certo? Então, a diferença entre o remédio e o veneno está sempre na dose. Então, se a pessoa, na medida certa, tomar, até a bebida pode ser um remédio. Por outro lado, ela pode matar, né? Assim também o alimento, o próprio remédio. Se a gente vai pensar, o remédio na dose certa, ele ajuda a pessoa, ele pode tratar a doença. Na dose errada, né, ele pode matar a própria pessoa. Agora, vamos para o parágrafo seguinte. É interessante como embaralha, sempre vai trocando aqui, eu acho que dá uma queda na internet de alguém, daí entra de novo, e daí aquilo já embaralha aqui. Muda para vocês também aí a tela? Eu acho que é a mesma, né? O que eu vejo, vocês também, ela dá aquela embaralhada de novo. Então, nós vamos começar com a Luísa. Luísa que está no cantinho dela aí, né, Luísa? Luísa? Versículo 23. O versículo 23 agora, dentro dessa ideia. Bom, aí o apóstolo Paulo diz assim, bom, eu não posso elogiar vocês, muito bem, então vamos tratar dos assuntos. Sobre a história de briga, que diz o texto aqui, ele diz, eu creio que em parte é verdade. Então, nem tudo que se conta de histórias de briga é verdade. Vocês sabem que o ser humano naturalmente tem aquela tendência de fazer tempestade em copo d'água. Quando alguém conta uma história de briga, talvez duas pessoas se xingaram, mas de repente a história adiante já vai que eles se bateram. E aí o terceiro, de repente, já conta que até houve morte. Né? Sabe como é que é aquela história do exagero nas conversas? Então, história de briga, então, nunca acredita em tudo. Sabe como é que é? O apóstolo Paulo também diz, olha, eu creio que em parte é verdade, mas tudo bem. Há brigas e há comilança e bebedeira. O assunto é sério, eu vou tratar do mais urgente com vocês, e o mais urgente e mais grave isso, tipo telefone sem fio, exatamente, tem a brincadeira, né? Se um vai contando no ouvido do outro a história, chega no final, às vezes já mudou toda a história. Não tem nada a ver mais com a história original a contar. Bom, daí o apóstolo Paulo, então, ele diz assim, vamos para o mais urgente, é Santa Ceia. Essas outras questões eu vou resolver quando eu chegar aí. Então, vamos tratar e relembrar o que é Santa Ceia, que a coisa está feia. O versículo 23 em diante, esse parágrafo, do 23 ao 26, trata sobre o que é a Santa Ceia. E uma das coisas que vocês vão decorar, né, o conceito de o que é, então, a Santa Ceia. Então, começamos a leitura? Vamos lá? Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Isso, aí, Luan, vamos seguir no que aparece aí na tela, aí, tá? Vamos seguir no que aparece na tela. Só se embaralha tudo de novo, aí daí vocês me ajudam aí. Vamos lá, Luan. E deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É tu, Pietra. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança é a garantia pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Isso, tá bem baixinho, viu, Pietra? Outra vez pode ler um pouco mais alto. Não sei se talvez alguma coisa da câmera, mas deu para entender. Só tá bem baixinho. Cauã. Ah, tá, entendi. Vamos lá, então, Cauã. É para ler a 24? É o texto, pode seguir o texto. Prestando atenção. Desculpa. Qual parte do texto? Oi? Qual parte do texto? É a sequência aí de onde a Pietra parou. E onde ela parou? Ajuda, Pietra. Diz para ele. É o versículo 26 que tu tem que ler. Entendeu aí, Cauã? É da Bíblia ou é... Da Bíblia, da Bíblia. Tu tá mais perdido aí que Cusco no meio de tiroteio aí. Vai lá. Tá. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e recebam deste cálice,
estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Tá, esse parágrafo aqui fala, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá, Cauã? Tem que se ligar aí, cara. Tá? Esse parágrafo aqui explica o que é a Santa Ceia, vocês não podem esquecer isso pro resto da vida de vocês. Eu vou reler agora o parágrafo, vocês ficam de olho na Bíblia, tá? Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, o que ele disse? Em primeiro lugar, disse, o que é a Santa Ceia? Isto é o meu corpo. E lá adiante ele disse, então, isto é o meu sangue, né? Ou esse é o sangue da nova aliança. Então, a Santa Ceia, em primeiro lugar, é o corpo e o sangue de Jesus. Mas como a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus? Porque quando a gente pega, né, a Santa Ceia, a gente vai ter pão, é um pão sem fermento, a hóstia, e o vinho, certo? Da videira, tem que ser vinho de uva. Eu já conversei alguma coisa para vocês, é vinho de uva, da videira. Pode ser até vinho branco, mas tem que ser vinho de uva. O ideal é vinho tinto, né, o mais natural possível. O vinho Bordeaux, de preferência, vinho tinto, certo? Que lembra o sangue, né? Mas então, o corpo e o sangue de Jesus. Mas poderia ser o branco? Sim, poderia ser o vinho branco, tá? O pão sem fermento. O fermento lembra sempre o pecado. Ele tipifica o pecado. Por isso a gente usa o pão sem fermento na Santa Ceia. Porque vocês lembram que o que estraga o pão mais rapidamente, o que faz ele mofar e estragar é o fermento. Claro que pão sem fermento ele não cresce, ele fica chatinho, que nem a gente vê as hóstias, que é um pãozinho fino, certo? Assado, né? Mas ele dificilmente estraga, dificilmente ele mofa, né? É justamente porque ele é pão sem fermento. Então, como é o corpo e o sangue de Jesus, se quando a gente come é pão, e a gente bebe é vinho? É que o pão não deixa de ser pão, e o vinho não deixa de ser vinho, jamais. É que a palavra de Deus, unida com o pão, faz com que, de forma invisível e real, verdadeira, se faça presente o verdadeiro corpo de Jesus. Ou seja, a gente não percebe isso na boca, no paladar, é um milagre da presença real de Jesus. Assim com relação ao vinho. A gente vai tomar o vinho, a gente vai sentir o gosto do vinho. Mas o vinho mais a palavra faz com que, junto com o vinho, a gente receba de forma invisível e real o verdadeiro sangue de Jesus. Ou seja, a palavra mais pão igual a pão e corpo de Cristo. Vinho mais palavra igual a vinho e sangue de Jesus. É claro que o corpo e o sangue de Jesus a gente recebe de forma invisível e real. Aí muitas pessoas dizem, não, isso não é assim, isso significa só. Não, isso está errado, porque se fosse simbolismo, Jesus ia dizer, isso significa o meu corpo, isso significa o meu sangue. Então o verbo é enfático, ou seja, ele diz e se Deus diz que é, então é. E essas são as palavras de Jesus, quando a gente vai ver nos evangelhos, é justamente essa afirmação que a gente tem. Então a Santa Ceia, em primeiro lugar, é o corpo e o sangue de Jesus. Não há outra possibilidade. Certo? Então, em primeiro lugar, a Santa Ceia é o corpo e sangue de Jesus. O próprio Senhor Jesus vem, mediante a palavra, no pão e no vinho, com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. Que bênçãos ele traz para nós? A certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. O ânimo, a coragem, a força que a gente precisa para viver e ser feliz. Então, a Santa Ceia é um momento onde Cristo vem e entra dentro de nós com o seu corpo e sangue mediante a palavra, ou seja, uma comunhão íntima conosco, ou seja, ele entra, o corpo e o sangue dele se misturam com o nosso corpo e o sangue, e ele vem na nossa essência material, também ele vem de forma real com seu corpo e sangue, para nos dar a certeza do perdão, da salvação, né, o ânimo, a coragem, a força que a gente precisa para viver a vida e ser feliz. Então, em primeiro lugar, e esse eu digo assim, que é o conceito assim fundamental, ou seja, o mais importante, a gente poderia dizer, então é o corpo e o sangue de Cristo. E aí tem uma outra afirmação adiante lá, entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então a Santa Ceia, em segundo lugar, é para a memória da obra de Cristo.
Como a Santa Ceia é para a memória da obra de Cristo? Ou seja, quando eu vou na Santa Ceia, eu vou pensar justamente em Cristo e na sua obra. Eu vou pensar, puxa, olha, Jesus, para vir aí com o corpo e o sangue dele, agora mediante a palavra, com o corpo e o sangue dele, para trazer as bênçãos, ele teve que cumprir os mandamentos. Não foi fácil para ele, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele teve que ir até a morte. Ou seja, ele sofreu por mim, ele padeceu, sofreu, morreu por mim. Eu vou lembrar, olha, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou, certo? Aí depois de 40 dias ele subiu aos céus, está à direita do Pai, de onde ele virá para me buscar na hora da morte ou no dia do juízo final. Olha que legal, né? Então, em segundo lugar, a Santa Ceia é para a memória da obra de Cristo, sim, para a gente lembrar dele, da sua obra, do seu sofrimento, da sua história. Então, é sempre um momento especial de reflexão, momento de memória da obra do Senhor Jesus. Eu não sei se eu consegui explicar bem até agora, né, para vocês. Aí depois a gente retoma os pontos. Então, em terceiro lugar, a Santa Ceia é para quê? Lá o versículo 26 diz: de maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, então, qual é a questão? Né? Toda vez que vocês comem e bebem, né? Ou seja, precisa as duas coisas. A Santa Ceia não pode ser só, por exemplo, comer do pão, ou só beber do cálice, tem que comer do pão e beber do cálice. Ou seja, precisa as duas coisas. Então, quem não dá a Santa Ceia completa, faz errado. Então, precisa comer do pão e beber do cálice. E aí, quando a pessoa come do pão e bebe do cálice, o que ela está fazendo? Em terceiro lugar, então, a Santa Ceia é o quê? É para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, é testemunho da fé. Quando eu vou na Santa Ceia, eu estou dizendo, eu creio em Jesus que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e que vai voltar para nos buscar. E que todo aquele que nele crer será salvo. Eu também testemunho a fé no ensinamento a respeito de Jesus, da salvação, da igreja e da Santa Ceia. Por isso, nós, cristãos luteranos, nós vamos na Santa Ceia apenas na igreja luterana. Pode ser Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é a nossa, então não é IESLB. Né? Até amanhã nós temos celebração conjunta da IELB e IESLB aqui na nossa comunidade, que aí os pastores do SEAT, Gustavo Adolfo, né, a Rede Sinodal vão estar aqui na nossa comunidade. 20 anos que a gente celebra em conjunto esse momento, mas nós não temos comunhão de Santa Ceia. Como diz, de altar, oficialmente de culto, não. É claro que a gente ora está junto ali diante do altar, então acaba sendo uma comunhão, mas não é no sentido de juntos rendermos culto a Deus, conforme, então, se entende, porque nós temos diferença de doutrina, ora, de prática. Com relação à Santa Ceia, a nossa diferença com a IESLB é mais prática do que teórica. E claro, isso oficialmente. Então, oficialmente, eles têm o mesmo ensinamento que nós. Agora, a prática da Santa Ceia, da igreja IESLB, ela é da prática reformada calvinista, ou seja, é uma mistura. E aí depois eu vou explicar para vocês entenderem a diferença dos ensinamentos das igrejas sobre a Santa Ceia. Mas enfim, para vocês saberem, nós só vamos na Santa Ceia na igreja luterana, na nossa igreja. Nós vamos na Santa Ceia na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ou na Igreja Evangélica Luterana da Argentina, ou nós vamos na Santa Ceia na Igreja Evangélica Luterana dos Estados Unidos, que é a Lutheran Church Missouri Sínodo, ou nós vamos lá na Santa Ceia na Igreja Luterana do Canadá, ou a Igreja Evangélica Luterana do Uruguai, qualquer lugar do mundo, então nós vamos na Santa Ceia, certo? Sendo a nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ou de qualquer outro país. Ora, pode ter um nome diferente, né, que nem Lutheran Church Missouri Sínodo, é o Sínodo de Missouri, nos Estados Unidos, porque lá a nossa igreja, ela começou, se estabeleceu e se fortaleceu nos Estados Unidos, e inclusive de lá ela veio para o Brasil. Eu disse que eu também falaria com vocês sobre Lutero, o filme de Lutero, né, que vocês têm como tema, né, assistir, fazer a síntese, né, fazer o resumo, não sei quantos assistiram ou não, depois no final, depois de falar sobre a Santa Ceia, nós vamos retornar a essa tarefa. Lembrando que amanhã, então, também é o dia da Reforma Luterana, e nós comemoramos os 503 anos da Igreja Luterana
no mundo, certo? Então, 503 anos a nossa igreja existe no mundo. Então, retornando ao assunto de Santa Ceia. Então, o que é a Santa Ceia? 3 coisas. Em primeiro lugar, é o corpo e o sangue de Jesus mediante a palavra de Deus, tá? Então, em primeiro lugar, a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Palavra de Deus. Palavra de Deus está muito baixo também. Quando eu falo para vocês, está muito baixo. Tá bom? Como é que está o volume para vocês quando eu falo aí? Tá bem? Tá bom? Ok. Tá, Cauã. Então, assim, talvez lá você tenha que você mesmo aumentar o volume lá, Cauã. Eu estou aqui no meu volume máximo, até para ter o retorno máximo de vocês, se alguém falar mais baixo. E aí também eu estou cuidando aí para vocês. Tá, mas vamos adiante então. Então, a Santa Ceia, em primeiro lugar, é o corpo e o sangue de Jesus, certo? Mediante a palavra. Segundo lugar, a Santa Ceia é para a memória da obra de Cristo. Em terceiro lugar, a Santa Ceia é para testemunho da fé. Cassiel, nós estamos gravando, então, a aula, tá? Daí depois você tem como recuperar, né, o que você perdeu aí, tá, Cassiel? Então, tem como ouvir a aula desde o início aí. Então, a ênfase é justamente o assunto, então, a Santa Ceia, e nós estamos aí, né, estudando, lendo o texto de 1 Coríntios 11, 17, até o versículo de número 34. Cassiel, tá baixo o volume para ti aí também? Ah, tá ok, tudo bem, tranquilo aí, tá? Mas a gente está gravando, depois tu recupera o que tu perdeu aí. Então, indo adiante aqui no próprio texto, então lembra, a Santa Ceia é o corpo e o sangue, é para a memória da obra de Cristo e para testemunho da fé, tá certo? Isso eu vou pedir, vou cobrar de vocês aí agora até o final aí, até a confirmação de vocês, e vou estar sempre lembrando vocês isso no culto. E ali na folha que vocês receberam, ali está justamente sublinhado nessa parte, né? Então, a Santa Ceia é, em primeiro lugar, o corpo e sangue de Jesus. Em segundo lugar, é para a memória da obra de Cristo. E terceiro, é para testemunho da fé. Em terceiro lugar, é para testemunho da fé. E ali no parágrafo que comenta do versículo 23 ao 26, tem a explicação a respeito, então, do assunto, tá? Então, nós vamos agora adiante. Eu vou pedir aí para 1 Coríntios, capítulo 11, agora nós estamos na leitura, Cassiel, para tu te situar, estudando agora o versículo 27. Quem é que tinha parado? Quem está na vez agora? Maria Eduarda, tu leste antes? Maria Eduarda, pode ser você, então. Sim, eu li, eu acho que foi o versículo 22. O 22? Agora tu leu o 27. Vai lá. Tá o microfone aberto. Depois é o Andriel, depois a Júlia, o Roberto, tá? Seguimos aí nessa imagem que aparece para mim. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará o corpo e o sangue do Senhor. É isso mesmo. Estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor, tá? Agora, 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Andriel. Portanto, que cada um examine sua consciência, então como o pão e bebo do cálice. Duas coisas importantes. No versículo 27 diz, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, se a pessoa vai de uma forma que ofenda na Santa Ceia, ela peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Como é que ela vai de uma forma que ofenda? O versículo 28 nos dá uma pista para a gente entender isso. Então, a pessoa vai de uma forma que ofenda se ela não examinar a sua consciência. Então, antes de ir na Santa Ceia, a pessoa tem que saber e ter condições de examinar a sua consciência. Como é que a gente vai examinar a consciência antes de ir na Santa Ceia para não ir de uma forma que ofenda? O versículo 29 nos dá uma luz a mais sobre isso. Seguinte. Quem está na vez agora é a Júlia? Tinha alguém antes de mim, não lembro quem.
Mas pode ler você mesmo, você aparece aí no visor, tá o microfone aberto, vai lá. Depois o Roberto, tá? Aí o Cassiel. Tá. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Tá, isso tinha sido lido, o 29 agora. Júlia. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Tá, a pessoa tem que se examinar, tá? E aí, aqui diz o texto, né, que a pessoa que comer sem reconhecer que se trata do corpo e do sangue do Senhor, ela vai na Santa Ceia para a condenação, vai para o seu próprio castigo na Santa Ceia. Então, que em primeiro lugar a pessoa precisa assim na Santa Ceia? Ela tem que saber que se trata do corpo e do sangue do Senhor, a Santa Ceia, tá? Em primeiro lugar, a pessoa tem que saber que a Santa Ceia é o corpo e sangue de Jesus. Se ela não sabe isso, ela vai de uma forma que ofenda. Por isso, gente, ninguém vai na Santa Ceia antes de concluir a instrução de confirmandos. Por isso, ninguém deveria ir na Santa Ceia, na igreja, antes de ser recebido oficialmente como membro. Por exemplo, se vem um visitante na nossa congregação, ele não deveria ir na Santa Ceia, exceto se ele estude e saiba o que é a Santa Ceia e saiba se autoexaminar. Então, o que é a Santa Ceia? É simples, aliás, se vocês estudarem e memorizar. Então, em primeiro lugar é o corpo e o sangue de Cristo, em segundo lugar é para memória da obra de Cristo, e terceiro lugar é para testemunho da fé. Saber explicar isso, entender e explicar isso, tá? Então, a pessoa precisa ir, para não ir de uma forma que ofenda, ela, para se autoexaminar, ela precisa, em primeiro lugar, saber o que é a Santa Ceia. Tá? Adiante. Roberto, é contigo agora. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Como é que a pessoa pode ser castigada indo na Santa Ceia sem saber o que é e sem saber se autoexaminar? Ela pode acabar ficando doente e fraca ou ir até a morte por causa da Santa Ceia. Nossa, tá louco? Aí você pensa, puxa, nossa, é tão sério assim? Sim. Sim, mas como isso acontece? Bom, sei lá, né? Deus pode permitir, talvez, né, alguém ficar doente ou fraco ou ir até a morte por causa da Santa Ceia. Certo? Pode pegar água sim, André, sem problema, né? Então, a pessoa pode ficar doente ou fraca ou ir até a morte. Ou seja, então isso é um castigo? Não, não é um castigo, é uma disciplina. Deus pode chamar a atenção, ou seja, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então, se alguém zombar de Deus, isso é grave. Quando a pessoa zomba de Deus das coisas e Deus ri do que é sagrado. Então, ninguém pode rir ou zombar do que é sagrado. E se a pessoa rir ou zombar do que é sagrado, ela pode colher as suas consequências. E no que se refere à Santa Ceia, aí a gente vê por que a Igreja Luterana, a IELB, não dá Santa Ceia para uma criança. Porque ela não sabe o que é e ela não sabe se autoexaminar. Então, é por isso. O que vocês perderem agora na explicação, Maria Eduarda, depois vocês podem recuperar, tá? Que deve ser um probleminha aí na tua internet, né? Porque aqui tá perfeito, tá? Mas aí depois, na gravação, então vocês têm como recuperar e se fortalecer nisso. Então, indo adiante no texto, então, se a pessoa vai de uma forma que ofenda o corpo e o sangue de Cristo, ela vai para a condenação, ou seja, ela pode ficar doente ou fraca ou ir até a morte por causa da Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é um assunto muito sério. E se alguém ri disso, né, ou faz pouco caso disso, faz piada disso, eu digo, olha, que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Porque eu acho isso, assim, muito triste. Eu não vou contar ou comentar histórias para vocês. Mas assim como a Santa Ceia pode fazer alguém ficar doente ou fraco ou ir até a morte, se ela vai de uma forma que ofenda, sem examinar a sua consciência, sem saber o que é, a Santa Ceia pode fazer o contrário também. A Santa Ceia pode fortalecer a pessoa. E alguém que está doente ou fraca ou à beira da morte pode se fortalecer e ficar forte novamente. E eu já vi muitas situações de pessoas que foram na Santa Ceia ou receberam a Santa Ceia doentes e fracas e passaram a ter saúde de novo, ou seja, se recuperaram, ou seja, reagiram diante de um tratamento, talvez até pelo fortalecimento em si. Não que talvez Deus tenha feito um milagre, botado a mão, mas vocês sabem que Deus, imagina, Cristo entra dentro, com seu corpo e sangue dentro da gente, né? O corpo e o sangue de Cristo entram dentro de nós,
Então, com certeza, isso pode fazer muita diferença se o próprio Senhor Jesus quiser. Ora, dar saúde de novo, dar ânimo, coragem e força para a pessoa. É por isso que nesses períodos de pandemia, uma das coisas que o povo cristão mais sofreu é justamente a falta da Santa Ceia. Da palavra, a gente pode ter culto pela internet. Mas da Santa Ceia, ter a Santa Ceia não tem como ser pela internet, certo? Tem que ser ao vivo, ou seja, tem que ser ali presencialmente. É na igreja mesmo, não tem outra opção. E eu digo assim para vocês, muitas pessoas hoje, elas vivem meio frágeis e fracas por culpa própria e também por não se fortalecerem na fé. Impedem Deus de agir e fortalecer elas. E muitas pessoas, às vezes, são levadas pelo desânimo, pela fragilidade, às vezes pela ansiedade, pelo estresse, sei lá, tantos problemas que hoje afligem as pessoas nos dias modernos. Por quê? Falta a Santa Ceia. Falta o fortalecimento na palavra e na Santa Ceia. Eu tenho certeza que a vida das pessoas pode melhorar em muito quando estas, então, se fortalecem. E vocês agora, por exemplo, vocês já estão aí entrando numa outra fase da vida, né? A adolescência. Vocês cada vez mais vão ser exigidos pela sociedade e pelo mundo, vocês vão ter mais tensões, pressões, e aí Deus coloca para vocês, a partir da confirmação, o próprio Jesus coloca mais essa oportunidade de fortalecimento na fé, então, de vocês, o que é muito importante. Apenas lembrando assim como a quantidade de água não é importante no batismo, 3 gotas é o suficiente, né? A hóstia não precisaria ser aquela hóstia, mesmo que ela é pequena inteira, poderia ser só um farelinho. O vinho não precisaria ser aquele cálice, ele já é pequenininho, né? Como diz, ele dá menos de um gole, na verdade. Uma gota seria o suficiente. Não precisaria mais, né? O pão e nem mais vinho, porque não é quantidade. Vocês viram o problema lá de Corinto, lá eles estavam confusos com relação à quantidade, estavam comendo e estavam bebendo então demais. Então, nós indo adiante, até que hora vai? Eu pretendo terminar. Vocês têm algum problema, Milena? Eu pretendo terminar o conteúdo, tá? Então, vamos adiante aí, tá certo? Prestem muita atenção. Então, vamos lá, então. A parte seguinte, então, o versículo de número 31 agora. Seguinte. Roberto, leu, Roberto? Tu leste, Roberto? Vai lá. Se tu leu, é o Cassiel. Agora fiquei na dúvida quem leu. É o Cassiel que tu falou. Então vai lá, Cassiel. Vamos lá, contigo. Só estou procurando aqui, pastor. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Acho que é o 31. É isso aí, é isso mesmo. Ó. Se vocês se examinarem a consciência, vocês não vão ser julgados por Deus, tá? Agora, então isso vai poupar vocês de precisarem disciplina da parte de Deus. Milena, 32. Milena, pode ler aí. 32, Milena. O Senhor. Mas somos julgados. É o versículo 32 agora, Milena. Mas somos julgados. Tá falhando aí, Milena. Não estamos ouvindo. Somos julgados e castigados. Ué. Mas somos julgados e castigados. Pode seguir, Milena. Alô? Pode falar. Mas somos julgados. Deu um probleminha aí, eu vou pedir para a Luísa seguir, tá, Milena? Acho que deu um delay, assim, um atraso aí na imagem e voz, aí embolou o meio de campo aí, misturou, deu um misturão aí. Luísa continua, às vezes a internet tem disso, não fica triste. Luísa. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Porque Deus, ora, puxa a orelha, permite alguém ficar doente ou fraco por causa da Santa Ceia, para trazer o pecador de volta. É para trazer a pessoa de volta do caminho errado.
Luan. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Ok, então a Santa Ceia é para ser todo mundo junto, não um que chega na igreja, ô pastor, eu estou com fome, né? Eu já quero a Santa Ceia. Não, a Santa Ceia é todo mundo junto lá no horário certo, no final do culto, e não tem a ver com fome. Então, se alguém tem fome, tem que comer em casa, nada de pensar e confundir Santa Ceia com lanchinho, piquenique, ou recreio, aquela coisa parecida aí, nada a ver com isso aí, tá? Certo? Então, a Santa Ceia... vamos lá, vamos relembrar. Em primeiro lugar é o corpo e sangue de Jesus. Segundo lugar é para memória da obra de Cristo. Terceiro lugar é para testemunho da fé. Agora, que perguntas, então, a gente deve se fazer antes de ir na Santa Ceia? Porque a gente tem que saber que se trata do corpo e do sangue do Senhor, para não ir de uma forma que ofenda, e a gente precisa examinar a consciência para ir na Santa Ceia. E aí tem 3 perguntas ali na folha que vocês receberam, que vocês para decorar. Quais são essas 3 perguntas que vocês devem fazer o resto da vida de vocês antes de ir na Santa Ceia? Primeira pergunta: estou arrependido dos meus pecados? Segunda: quero corrigir a minha vida pelo auxílio do Espírito Santo? Terceiro: creio que Jesus está ali junto com o pão e o vinho mediante a palavra? Tá, eu vou repetir as perguntas. Primeiro: estou arrependido dos meus pecados? Segundo: quero corrigir a minha vida pecaminosa, acertar o que está errado, seguir as orientações, os mandamentos de Deus. Terceiro: eu creio que Jesus está ali com o pão e o vinho, no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, a força que eu preciso. Eu creio que Jesus está vindo ali na Santa Ceia para me abraçar, para me perdoar, para me fortalecer, né, para animar. Eu creio na presença de Jesus? Se a resposta é sim, bem-vindo à mesa do Senhor. Eu vou pedir agora para o Roberto repetir as 3 perguntas. Ô, pastor, eu estava conversando com a minha mãe agora. Eu não prestei atenção. Eu vou pedir para o Luan, então, as 3 perguntas. Então, começar? Quais são as 3 perguntas antes de ir na Santa Ceia? Pode falar de cor. Tá. Estou arrependido dos meus pecados. 2. Quero corrigir a minha vida pelo auxílio do Espírito Santo. 3. Creio que Jesus está ali com o pão e o vinho mediante a palavra. Isso, no pão e no vinho com seu corpo e sangue, né? Lembra? Né? Com seu corpo e sangue mediante a palavra. Pietra, o que é a Santa Ceia? As 3 coisas, o que é a Santa Ceia, Pietra? É o corpo e o sangue de Jesus. Muito bem. Segundo? É para a memória da obra de Cristo. Terceiro? É para testemunho. Para testemunho da fé, tá? Agora eu vou pedir para o Roberto, então, as 3 perguntas que a gente deve se fazer antes de ir na Santa Ceia. A vida toda, Roberto. Quais são essas 3 perguntas? Para você não ter de uma forma que ofenda e para salvar a Santa Ceia. Tá. Primeiro, estou arrependido dos meus pecados. A segunda, quero corrigir a minha vida ao auxílio do Espírito Santo. E terceiro, creio que Jesus está ali junto com o pão e o vinho mediante a palavra. Ok, com o seu corpo e sangue. Tá? Muito bem. Então tá ok, eu vou escolher agora, pode botar o microfone agora, Roberto, a Maria Eduarda. O que é a Santa Ceia, Maria Eduarda? As três coisas. O que é a Santa Ceia, Maria Eduarda? É o sangue e o corpo do Senhor. Muito bem. Segundo. A memória. Memória, memória, né? Terceiro. Ai, meu Deus, eu acho que é um testemunho. Testemunho da fé. Muito bem. É o corpo e o sangue, é para memória e para testemunho. Fácil. Né? E as perguntas, estou arrependido? Quero mudar, porque isso prova que eu, de fato, estou arrependido. E a terceira, creio que Jesus vem na Santa Ceia me perdoar, me fortalecer. Eu creio nisso.
E se a pessoa não sabe o que é, não sabe se autoexaminar, ela vai na Santa Ceia para condenação. Eu imagino que vocês entenderam agora porque eu estou tão preocupado com esse assunto com relação a vocês. Vocês precisam realmente saber. Eu sei que muitos adultos, talvez com o tempo, esquecem, talvez na sua fragilidade, falta de estudar, relembrar os conteúdos, mas eu digo para vocês, gente, a Santa Ceia é um assunto seríssimo. Tá? E assim como nós, lembrando que assim como nós vamos na Santa Ceia só na Igreja Luterana, nós não vamos em outras, porque existem diferenças de doutrina e prática. Então, na Santa Ceia, vocês só vão ir na Igreja Luterana, em qualquer país do mundo. Tá? Mas não vão em outras igrejas. Ah, mas eu vou ser padrinho de batismo lá na Igreja Católica, eu vou na Santa Ceia se me convidarem? Não. A gente educadamente e respeitosamente diz, não, olha, eu agradeço, eu só vou na igreja. Não, mas pode ir. Não, muito obrigado. Ah, lá na IACLB, de repente vão convidar, vocês são padrinhos lá, tá, não sei o quê. Vocês vão dizer, não, muito obrigado, eu só vou na minha igreja. Ah, mas por quê? Ué, tu é mais que os outros? Não é isso, não. É que existem diferenças de doutrina e prática sobre a Santa Ceia. É por isso. Só isso. Certo? Aí, se vocês vão lembrar, o que a Igreja Católica ensina sobre a Santa Ceia? Olhem no verso da folha, quem tem, né? Eles ensinam que a substância se transforma, que o pão deixa de ser pão e vira carne, que o vinho deixa de ser vinho e vira sangue mediante a palavra. É a doutrina da transubstanciação, onde a substância se transforma. E nós não concordamos com isso. Aí eles têm o feriado Corpus Christi. A gente gosta do feriado, porque dá para descansar, né? Mas nós não concordamos com o motivo do feriado, onde eles carregam a hóstia, cantam para ela, andam em cima daqueles tapetes de maravilha. Tem muitas cidades aqui na Serra onde existe uma verdadeira adoração às hóstias, que eles consideram que virou o corpo de Jesus. Por isso que a hóstia consagrada, eles têm numa caixinha com uma luzinha vermelha na igreja deles, chamada consistório, né? Onde ali eles têm, então, as hóstias que foram consagradas para a ceia pelo padre, e eles acreditam que virou, então deixou de ser pão, e deixou de ser vinho, e virou corpo e sangue de Jesus. Então nós não cremos nisso. Lembrando, e o que a ICLB ensina? Oficialmente ensina o que nós. A prática deles é uma mistura do que nós ensinamos, vocês aprenderam, com aquilo que as reformadas calvinistas ensinam. Por exemplo, o que os reformados calvinistas ensinam sobre a Santa Ceia? Congregacional, batista, crente, pentecostal, adventista e assim por diante. Eles ensinam que a Santa Ceia é para a memória, é só para a memória. É interessante isso, né? Nós ensinamos que é o corpo e o sangue, é para memória e para testemunho. A Igreja Católica diz que é o corpo e o sangue, só. As reformadas calvinistas dizem que é para memória, só. Nós dizemos que é o corpo e o sangue, é para memória e para testemunho. Por isso eu botei ali no meio também, no verso, vocês perceberam ali, posicionamento bíblico, de acordo com como nós estudamos em Coríntios, que é o posicionamento oficial da Igreja Luterana, coloquei no meio. Por quê? Porque o posicionamento da nossa igreja contempla o que a Igreja Católica ensina sobre a Santa Ceia e contempla também o que as reformadas calvinistas ensinam. Só que eles não concordam conosco, obviamente. Certo? Então, existem, de fato, diferenças de doutrina e prática. E nós lembramos o que é a Santa Ceia. Em primeiro lugar, é o corpo e sangue. Segundo, para memória. E terceiro, para testemunho. Que perguntas fazer antes na Santa Ceia? Estou arrependido, quero mudar, creio que Jesus está ali. Simples assim. E se a pessoa vai de uma forma que ofenda, não sabe o que é, não sabe se autoexaminar, ela vai na Santa Ceia para a sua condenação. Tá ok? Eu acho que isso ficou claro. Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre o assunto. Então, o microfone está liberado, se alguém quiser ir questionar alguma coisa. Pessoal, eu tentei enfatizar bastante, né? Se alguém quiser questionar, é só levantar a mão aí, ó, abrir o microfone e sair falando. Quem não pegou toda a aula, né, Cassiel, está gravado, né? Eu vou tentar disponibilizar aí, né, para vocês conseguirem, então, pegar o conteúdo, recuperar o conteúdo. Certo? Então, agora eu vou perguntar para vocês continuamente, então, sobre o assunto até o final, tá? Certo? Santa Ceia. O que é? E que perguntas a gente deve fazer antes na Santa Ceia?
Agora, outro aspecto para vocês, quem assistiu o filme Lutero? Vamos lá, levante a mão. Quem assistiu o filme Lutero? Levanta a mão. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cumpriram a tarefa. Pietra, falta? Eu fiz. Tem que fazer, guria. Te vira. Eu Mas fiz, como? pastor. Hã? Eu fiz, tipo, Assiste o eu já filme, tinha- Luísa, e daí tu faz um resumo do filme, tá? Mas Pede eu uma- já fiz. Qualquer coisa, pede uma ajuda para a mãe. Mãe vai te dar umas dicas aí, tá? Fazer um resumo, uma síntese daí do filme. Eu vi a Pietra não levantou a mão, né, Pietra? Eu já tinha estudado na escola a vida do Lutero, então eu já sabia, então não precisei olhar o filme. Tá, mas assiste o filme. Assiste o filme. É um baita filme. Ah, guri, tu não sabe o que tu tá perdendo. Ô, pastor, eu já fiz o resumo e já assisti todo o filme. Ah, tá. Não, então tá. Eu tinha entendido que tu não tinha feito. Tá, então tá legal. Viu, Pietra? Tu vai amar o filme, guria. Sério. Ó, o Roberto testemunhou aí também. Não é conversa do pastor aí, né? Só do pastor aí, não, tá? Cassiel, tu conseguiu ver o filme, Cassiel? Tenta ver o filme. Eu não sei como é que tu vai fazer aí, Cassiel, né? Ou se tu vai na avó, ou para cá, né? Ou onde, como é que tu vai fazer para ver o filme? A tua internet, a possibilidade. Vocês assistiram aonde? No YouTube? Pelo YouTube, pastor. Ah, tá. No YouTube. Tu não entendeu o que no início, Milena? Pode perguntar. O que tu não entendeu? Pode falar. Ah, quando caem os raios. Ah, tá. É que você sabe que Lutero era estudante de direito. Ele estava na universidade fazendo direito. E aí, de repente, deu uma violenta tempestade. E ele era adepto dessa santa, da Santa Ana. Como católico, né? Ele era adepto dessa santa. E ele estava com medo de morrer, o temporal era feio, viu? E aí ele fez a promessa que ele ia entrar para o mosteiro, caso ele escapasse com vida. Aliás, que ele ia virar monge, né? E ele escapou com vida, aí ele cumpriu a promessa, ele entrou para a ordem dos agostinianos. Entendeu agora, Milena? Foi uma promessa que ele fez. Você sabe que os católicos têm esse negócio de promessa aí, né? Então ele fez uma promessa. Consegui explicar, Milena? Ficou claro? Mais alguém tem alguma pergunta sobre o filme? Ô, pastor, fui eu que perguntei. Pode falar? Fui eu que perguntei. Ah, tu que perguntaste, tá? Ah, tá. Foi meio rápido, eu não vi quem tinha, mas tá bem. Respondi a questão aí, Roberto? Ficou claro aí? Tiver mais alguma pergunta? Vocês viram que Lutero, né, ele era uma pessoa muito importante. Vocês viram as manias que a Igreja Católica tinha. A gente lamenta que, né, ela não voltou às doutrinas. Quando veio a Contra-Reforma, ela moralizou o clero, porque vocês viram como é que estava feia a coisa moral, né, do clero. Né? Se aparecia um padre, né, na época, um religioso, no tempo da Idade Média, eles apareciam geralmente com uma carrocinha de cavalo, puxando os baril cheios de vinho, e eles tudo meio bêbado. Geralmente era assim. Ou eles se prostituindo, né, vocês viram lá aquelas cenas horríveis, né, aquelas vergonhas, né, ou seja, uma vida assim, muito triste, muito feia. Essa era a realidade da igreja na época de Lutero. E Lutero, dentro desse contexto, ele é muito fiel, ele não quis fundar uma nova igreja, acho que é importante sempre lembrar. Ele amava muito a sua igreja, a igreja católica, que é a primeira igreja dos discípulos e apóstolos, só que ela se afastou da verdade. Mas aí a sua igreja, ao invés de corrigir os erros, ela expulsou ele da igreja. É muito triste isso. E o imperador Carlos V era um frágil, né? Era um jovem, meio tolo, né? Vocês viram, influenciado, aí orgulhoso, não entendia das coisas. E, claro, que o enviado da Igreja Católica, né? Ele manipulava ele como ele queria. Né? Eu não sei se vocês lembram do filme, como ele era frágil, o imperador. Mas Deus guardou Lutero, e está aí a Igreja Luterana. Existe até hoje a Igreja Luterana, que foi perseguida a ferro e fogo. Houveram cidades inteiras de luteranos que foram mortos, queimados, destruídos. Vocês talvez vão poder estudar muito, quem gosta de história, a respeito disso, o que aconteceu.
E a própria ordem dos jesuítas, que foi criada pela Igreja Católica, ela foi criada com o objetivo de atacar os focos de luteranismo no mundo, ou chegar antes que a Igreja Luterana. Por isso, os jesuítas já vieram até, se vocês lembrarem a história do descobrimento do Brasil, eles já vieram até junto com Pedro Álvares Cabral, vieram junto nas caravelas. Então, essa era a missão deles, chegar antes da Igreja Luterana. Interessante, né? Talvez vocês nem sabiam que a igreja de vocês já foi tão perseguida e atacada no mundo, onde muitos irmãos luteranos foram mortos. As histórias tristes da igreja que envergonham o mundo, né? E muitas outras pessoas no mundo já foram mortas em nome de Deus. Quantas guerras as igrejas até promoveram em muitos países em nome de Deus. Então, essa é a história triste e vergonhosa que com certeza não combina com Deus e com a palavra de Deus, tá? Isso sobre o filme. Certo? Quando a gente tiver a semana que vem, nós temos aula presencial, de tarde, tá? 1h30 às 3 horas da tarde. Aí eu quero ver o resumo de vocês sobre o filme. Como é que foram com relação à lição? Fizeram a lição 33? Quem é que fez a lição 33? Levanta a mão. Só a Pietra? E a Luísa. Tá? Gente, então toquem ficha aí. A Andreela fez também? Tá, o André levantou a mão, né? Toquem adiante. Tá? Semana que vem agora nós vamos corrigir. Vocês sabem que nós temos quantas doutrinas ainda? Vocês sabem quantos encontros nós temos? Caraca, só 2. Estamos lascados. Né? Vocês têm que tocar, gente, no trabalho, gente minha nossa. E ainda tem ensaio de confirmação e tudo ainda até lá. Tá? Então, gente, nós estamos sendo atropelados agora nesse final aí, tá? Certo? Quem não fez a lição 32, levanta a mão, só para mim me certificar. Aliás, 33, levanta a mão. Quem não fez? 1, 2, 3, 4, 5. Não vai ter proveito. Senão nós iríamos corrigir ela ainda hoje também, tá? Então, o ofício das chaves, o que é o ofício das chaves? O ofício das chaves, bom, é simples. Eu vou pegar um molho aqui de chaves, tá? E tem um senhor do molho, um gigante aqui, né? Tem chave à vontade. Para que servem as chaves? Para que servem as chaves? Abrir porta e cadeados? Essa aqui, por exemplo, é do carro, né? Então ela serve para ligar ele, para desligar, certo? Essas aqui servem para abrir e fechar portas, né? Com esse molho eu abro e fecho as portas daqui de casa, da igreja, do pavilhão, né? Eu abro as portas que tem aqui. E precisa de chave com esse molho aí. Né? Então, as chaves que Cristo deu para a igreja, para abrir e fechar os céus, para desligar ou ligar alguém dos céus, quais são essas chaves? A palavra de Deus, o batismo e a Santa Ceia. Essas são as chaves que Cristo deu à igreja na terra, né? Para abrir e fechar o céu. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos corrigir, então, ali na página 169 até 170, e em diante. Aí nós vamos avançar, aí eu quero ver, então, as lições. Nós agora vamos ser mais rápidos com relação às lições, certo? 33, 34, 35, a 36 vocês não vão ter condições, antes de eu mandar um material para vocês, aqui, que conta um pouco a história da nossa comunidade, né? Mas aí vocês podem pular 36, porque eu vou na outra aula dar a folha para vocês fazer 36, e podem fazer a lição 37 em diante, tá? Certo? Vamos tocar a ficha? Semana que vem, então, vai ser puxado. Por favor, aliás, sejam dedicados essa semana, né? Toquem aí as lições, gente, e nós vamos fazer um arrastão aí na semana que vem com relação às lições. Aí eu quero ver muito capricho da parte de vocês. É isso da minha parte. Convido a vocês para amanhã cedo. Nós temos a celebração IELB e SLB. Vai ser aqui na igreja. Vai participar o segundo vice-presidente da IELB, o pastor Ayrton Schroeder. Vai estar palestrando para nós, né, aqui na nossa igreja. E também, né, nos cultos, que são normais. A celebração não é culto, tá? É celebração. Com a ISLB de manhã às 9 horas aqui na nossa igreja. E também vai ser transmitido pelo Facebook, quem não pode estar presencialmente. De tarde, às 18 horas, temos o culto normal da congregação. E assim também no domingo de manhã. Todos são convidados e muito bem-vindos. É isso com relação, né, então, aos avisos também que tem. E semana que vem, quando é que é a doutrina?
sábado de tarde, da 1h30 às 3 da tarde, vai ser puxado. Se alguém quiser trazer um lanchinho, água, aquela coisa, fiquem à vontade, tá bom? É isso da minha parte, abençoado final de semana, feriadão para todos, quem pode curtir, aproveitar, sigam com Jesus e sigam bem, sintam-se abraçados aí por mim, tá, gente? Tchau, tchau, gente, até a próxima.